Olá, eu sou o professor Ricardo e esta é uma aula de Sociologia. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre Émile Durkheim, sem dúvida um dos maiores sociólogos de todos os tempos. Durkheim é famoso por ser o primeiro pensador a sistematizar esta ciência. Quer dizer, aquele que primeiro propôs uma metodologia de pesquisa própria para as ciências sociais. Vamos lá, vamos conhecê-lo? Aqui. Muito bem. Nós temos então este cara que vai ficar famoso, né, especialmente por essa frase, né, os fatos sociais devem ser tratados como coisas, demonstrando claramente já a sua tendência científica e metodológica que o aproxima do Augusto Comte, que é o sociólogo que nós tratamos na última aula, que é um filósofo, na verdade, e que influenciou muito a sociologia de Émile Durkheim. Durkheim é francês, Durkheim vem de uma tradição dos pensadores franceses, dos contratualistas, como Rousseau, como Montesquieu, e sem sombra de dúvidas, do positivismo de Augusto Comte. Este positivismo que está presente na obra de Durkheim, indelevelmente, vocês perceberão, por exemplo, no fato de que ele quer fazer uso das metodologias de pesquisa das ciências da natureza, já consolidadas em sua época, para o estudo dos fenômenos sociais. Então, vai se produzir uma ciência, que nós chamamos de sociologia, e esta ciência ela tem já em sua base, em seu fundamento, em sua estrutura, alguns elementos que já estavam presentes em outras ciências e que, obviamente, concediam a essas outras ciências um sucesso muito grande, né, uma grande credibilidade, o que fazia com que não somente o Durkheim, mas outros pensadores de sua época acreditassem que sim, devêssemos utilizar aqueles métodos já consolidados para estudar os fenômenos sociais. Mas vamos lá. Uma coisa interessante no Durkheim é que ele além de sociólogo, né, além de escrever sobre sociologia, ele tem outras patentes, por assim dizer. Observe bem. Ele era sociólogo, ele era antropólogo, ele era um cientista político, ele era um psicólogo social e ele era um filósofo também, né? Foi um dos pais da sociologia, o fundador da escola francesa que combinava a pesquisa empírica com a teoria sociológica e também é amplamente reconhecido como um dos melhores teóricos a respeito do conceito de coesão social. Então, você já tem uma certa noção do que nós vamos falar agora para frente aqui a respeito do Durkheim. Bem, observe também nessa página a época em que o Durkheim viveu. Ele viveu de 1858 até 1917, então ele viveu a passagem do século XIX para o século XX, o finalzinho do século XIX e o iniciozinho do século XX. Então ele viveu um momento de grandíssima ascensão de certas tecnologias, como por exemplo o motor a combustão que começava a surgir, o avanço do transporte via trem, sabe? A Europa se tornando pequena, né? O princípio ali das tensões que depois vão desembocar na Primeira Guerra Mundial. Então, é um cara que viveu um momento de grande afloramento intelectual. Ele que foi tio e também parceiro intelectual de um dos maiores antropólogos, né, do funcionalismo antropológico, de quem ele influencia muito, que é o Marcel Mauss, que a gente pode até citar um pouco mais à frente. Mas o que eu queria deixar bem claro aqui é o seguinte: como ele está escrito aqui, que era antropólogo, era cientista político, era psicólogo social, uma coisa que o Durkheim vai fazer que é muito interessante é o seguinte: ele começa a analisar a sociedade sobre um ponto de vista psicológico. E quando ele começa a fazer essa análise de um ponto de vista psicológico da sociedade, ele começa a perceber que muitas daquelas nossas naturezas individuais, né, como por exemplo o que ele chama de religiosidade, ciúme sexual,
piedade filial, amor paternal, longe de serem inclinações inerentes à nossa natureza, próprios da nossa natureza individual e íntima, derivariam, na verdade, de uma organização coletiva. E a afirmação que ele faz é a seguinte: quase tudo que se encontra nas consciências individuais vem da sociedade. O que ele quer dizer com isso é que, na verdade, muito daquilo que a gente acredita ser fonte de nossa própria escolha, de nossa liberdade, de nossa consciência e autonomia individual, que isso, na verdade, advém de uma construção coletiva e cultural, de que a sociedade tem um poder coercitivo muito grande sobre nós. E esta afirmação, este entendimento é fundamental para que você compreenda a obra de Durkheim. Olha só, pensar que nós não somos a natureza individual de que nós tanto acreditamos, que nós costumamos tomar como sendo o nosso ponto de autonomia. Nós, na verdade, somos resultado de uma série de interinfluências que recebemos do nosso meio social. Quando a gente vai falar de fato social, que é, para Emile Durkheim, o objeto de estudo da sociologia, é importante ficar bem claro que o que ele chama de fato social são esses elementos coletivos, que a gente vai depois poder chamar de instituições sociais, que geram sobre os indivíduos um poder, uma força, uma influência e até mesmo uma determinação muito grande. Para poder buscar compreender sociologicamente, cientificamente, os fatos sociais, ele vai fazer uso de um método que largamente utilizado depois dentro da ciência política, dentro da antropologia, dentro da economia e óbvio em todas as ciências sociais, que é o método funcionalista. O método funcionalista se baseia na ideia de que as sociedades elas se organizam mediante o cumprimento de determinadas funções que mantém esta sociedade em certo nível de coesão, quer dizer, integrada. Essa sociedade ela não se desintegra, ela não se fragmenta, graças a esses elementos, essas instituições que mantêm os indivíduos interligados de uma forma ou de outra. Entender quais são esses mecanismos que mantêm os indivíduos interligados e qual é a função específica de cada um desses mecanismos é a base do método funcionalista. Ele entende que cada órgão dentro da sociedade possui uma função, tá? E o todo, né, que é o organismo, né, um organismo vivo, predomina sobre as partes, tem mais importância do que as partes. Estes mecanismos possuiriam funções sociais. Descobrir as funções sociais e compreender em que medida essas funções estão sendo atendidas ou elas se encontram comprometidas por algum fato externo ou por alguma limitação da própria expectativa da sociedade em relação àquele órgão, em relação àquela instituição, é o trabalho do sociólogo. O sociólogo, então, ele se insere dentro das sociedades. Olha só que coisa interessante que ele vai intuir. Ele fala, não, nós vamos criar uma ciência, nós temos que dizer qual que é o papel do cientista. O cientista, ele realiza a etnografia, né, que já era uma técnica que já se estava fazendo uso dentro da antropologia. O sociólogo ele vai descrever a sociedade. E na medida em que o sociólogo descreve a sociedade, ele a observa, ele obviamente imprime sobre ela grande neutralidade e objetividade, ele se distancia do seu objeto de estudo. O Durkheim acreditava que era possível que o sujeito cientista, imbuído desta vontade imparcial, ele podia ser neutro e objetivo e, portanto, científico. E aí ele estuda a sociedade analisando estes elementos coletivos que existem na sociedade, estes fatos sociais que geram sobre os indivíduos, né, determinado nível de coerção que influenciam e determinam o modo de comportamento dos indivíduos. E o sociólogo, analisando isso, vai perceber em que medida as expectativas dos indivíduos coletivamente estão sendo atendidas por aquelas funções, por aqueles fatos sociais, né?
Então é que coisa legal. Ele vai dizer que o fato social é uma coisa e que o cientista deve analisá-lo de um ponto de vista fisiológico e morfológico. O cientista deve analisar quais são os fatos sociais, como eles se estruturam e depois como eles funcionam. E se no seu funcionamento eles atendem às expectativas daquela sociedade para a manutenção da sociedade coesa, de os indivíduos interligados. Tá? Então vamos lá, vamos ver um pouquinho disso aqui. Em 1895, me desculpem, o Durkheim escreve este livro, né? E é interessante que a obra de Durkheim acaba se concentrando muito num período curto de espaço de tempo. Ele escreve as regras do método sociológico, sobre a divisão social do trabalho, né? Alguns de seus principais livros em um espaço de menos de 7 anos. O que faz com que sua obra, né, o mais condensado de sua obra, seja bastante coesa em si mesma, né? Seja bastante perceptível uma ideia, né, que permeia tudo isso. E este livro ele é fundamental. Você pode até não gostar do Durkheim, você pode até considerá-lo por ter essa influência positivista, um certo elitismo, né? Mas o que você não pode é destituí-lo de sua importância para a história do pensamento, para a história das ciências humanas, para a história da sociologia. As regras do método sociológico apresentam profundamente, né, com detalhes, né, qual que é o papel do trabalho do sociólogo, coisa que o Auguste Comte, Herbert Spencer, né, John Stuart Mill, outros pensadores que o antecederam, apesar de pensarem, de certo modo, fazer-se na possibilidade de se fazer uma ciência da sociedade, não davam, não ofereciam o caminho metodológico para tal. Né? E o Durkheim, sim, ele escreve esse livro e o método durkheimiano de pesquisa, né, de análise da sociedade com base em estatísticas, com base em um olhar neutro e funcionalista, ele vigora em certa medida até hoje. Tá? Até hoje ainda se fazem pesquisas sociológicas baseadas no método de Durkheim. É óbvio que você deve pensar que, como já se passaram mais de 100 anos da sua morte, nós já aprimoramos em grande medida o método de Durkheim. Inclusive outros sociólogos que o sucederam vieram trazer muitas ideias de como um sociólogo deve trabalhar e que talvez tenham dado grande avanço para a ciência. Mas vamos lá, né? Uma coisa interessante é que quando ele analisa o que nós chamamos de fatos sociais, vamos ver o que são fatos sociais, ele vai perceber o seguinte, que um fato social é aquilo que é geral, é exterior e é coercitivo. Entenda o que é isso, né? Os fatos sociais, eles existem independentemente dos sujeitos. Eles são um elemento exterior aos sujeitos e eles exercem sobre nós uma influência que modifica, que determina, que molda o nosso modo de comportamento. Se nós pegarmos alguns exemplos de fatos sociais, acho que fica mais fácil você compreender, sabe? Eu gosto sempre de pensar assim, existe um fato social que é a nossa língua, né? Ou o português. Este é um fato social. Esse não é um fato individual meu. Eu faço uso da língua portuguesa, mas isto é um fato que é social. Entendam que a língua portuguesa ela é geral, quer dizer, ela se manifesta em toda a nossa sociedade, ou praticamente toda a nossa sociedade. Portanto, ela é geral. A língua portuguesa também é um fato social porque é exterior a mim. Sabe, não depende de mim a decisão de mantermos-nos utilizando-nos da língua portuguesa ou de mudarmos para o francês, o inglês, o alemão. Não, isto é exterior a mim. Este elemento se encontra distanciado da minha decisão individual. Então, é geral e é exterior. E também é coercitivo. Olha só, eu nasci no Brasil e desde criança me foram passado as formas de linguagem
dos meus pais, dos meus familiares, da minha sociedade. Qual era? A língua portuguesa. Então, o fato de eu necessitar fazer uso da língua portuguesa para me comunicar com as pessoas que me envolvem no meu dia a dia, demonstra o grau de coercitividade, de influência e de determinação que este fato exerce sobre mim. Então, se você mora no Brasil, se você vive aqui, você tem este fato social que te determina, que te influencia para que você haja deste modo. Então, para Durkheim, os fatos sociais, eles são essa força poderosa que existem nas sociedades, que são coercitivas, que são exteriores aos indivíduos e que são gerais, que se manifestam na maior parte da população em uma determinada sociedade. Então agora a gente já consegue imaginar aí elencar vários fatos sociais que existem na nossa sociedade. Como, por exemplo, é um fato social o dinheiro, né? O real, a moeda real é um fato social. A educação é um fato social. Escola é um fato social. Ainda que você seja uma pessoa que não vá mais à escola, ainda que você é uma pessoa que não goste de escola, escola é um fato social. Continua existindo, continua lá, exerce sobre você uma influência. Tá certo? E, cara, uma coisa interessante foi que no final da sua obra, né, assim, o Durkheim, ele acaba chocando grande parcela dos intelectuais europeus da época, porque ele vai dizer que são fatos sociais coisas como o crime, como o suicídio. E eu quero talvez deixar um tempinho aqui no final para a gente comentar um pouco sobre esses fatos sociais e da importância que Durkheim dá a eles dentro da sua obra. Talvez como uma forma exemplar de mostrar como o sociólogo deve fazer os seus estudos. Vamos lá então. Nós já entendemos o que é fato social e eu gostaria muito de recomendar esse livro, né? Durkheim, Sociologia. É um livro organizado por José Albertino Rodrigues. E uma coisa interessante que tem nesse livro, né, é o seguinte, lá na página 31 deste livro, na introdução desse livro, o autor, ele produz este organograma, né, esse é um mapa do pensamento de Durkheim, que vai nos auxiliar bastante a compreender a obra. E eu gostaria de deixar este organograma aqui na tela, né, esse esquema aqui na tela, para que a gente analisasse qual foi a intenção do autor de escrever e pensar no pensamento de Durkheim como fruto de um processo de análise da sociedade que tem um grande número de perspectivas, de elementos que proporcionam uma análise mais fundamentada da sociedade. Vamos lá. Observe junto comigo que no centro deste esquema existe a sociedade. Lembre-se que o Durkheim ele sofre muita influência de Auguste Comte, portanto do positivismo kantiano, e ele pensa na sociedade como este complexo integrado de fatos sociais. Se a sociedade é um complexo integrado de fatos sociais, a sociedade ela precisa manter-se assim para ser sociedade, tá? Para que ela não se desintegre, para que ela se mantenha integrada, os fatos sociais devem se manter vivos, ativos, tá? E como eu analiso esta sociedade? Sobre duas perspectivas. A perspectiva que vem de baixo é a perspectiva morfológica, quer dizer, quais as características da sociedade, mas para mim entender as características da sociedade, eu estudo, obviamente, os fatos sociais. O que caracterizam os fatos sociais? Este é um estudo morfológico. E depois, observando na parte superior do organograma aí, do esquema, nós temos uma outra análise que parte do olhar sociológico sobre a sociedade, que é a análise fisiológica. Na fisiologia social, o que eu percebo são as funções dos fatos sociais e em que medida estes fatos sociais
atendem com essas funções, que são, obviamente, pré-estabelecidas e dadas pelo grupo social que se insere dentro daquela lógica. Uma coisa interessante que o Durkheim vai dizer é o seguinte: existem fatos sociais que atendem às expectativas, outros fatos sociais que não atendem a essas expectativas. Como ele tem ainda um olhar organicista sobre o tecido social, ele entende a sociedade como um organismo vivo. A sociedade é um organismo vivo. E os fatos sociais seriam como que órgãos deste organismo vivo. Imagine um corpo humano. Nós somos um organismo vivo. Nós possuímos os órgãos que compõem o nosso corpo. O coração, o pulmão, o cérebro, os membros, a pele, enfim, os nossos órgãos. O olhar sociológico de Durkheim pensa a sociedade como se for um corpo vivo. E os fatos sociais como sendo estes órgãos, tá, que compõem este corpo vivo. Agora, a analogia que eu quero que você faça é a seguinte: se no corpo humano existe um órgão que se encontra com uma certa enfermidade, ele pode causar o desastre, para todo o organismo. Ele pode causar um dano geral para todo o organismo, a não ser que alguma intervenção seja feita. Digamos, por exemplo, que um sujeito tem uma doença pulmonar. E ele vai ao médico, o médico receita um determinado medicamento. Esse medicamento faz o que? A cura daquela doença pulmonar e esse sujeito volta a viver normalmente, com seu organismo em perfeito estado de saúde. Se nada for feito, se o sujeito simplesmente se mantiver com aquela doença, é possível que aquele órgão adoecido cause um dano geral para todo o organismo e aquele organismo pereça e o indivíduo morra por causa daquele órgão doente. Concordam com isso? Acredito que sim, né? Quando o Durkheim quer analisar a sociedade, ele pensa da mesma forma. Ele vai falar, existem funções sociais, de fatos sociais, que não necessariamente estejam sendo cumpridas. As expectativas da sociedade em relação àquele fato social não estão sendo atendidas. Aquele fato social, ele é degenerado. Ele põe em risco a harmonia, o acordo, o consenso social. Então, aquele fato social que pode colocar em risco a adaptação e a evolução da sociedade é um acontecimento, é um fato social que se encontra em condição ou em caráter patológico. Aquela é uma sociedade doente. Então, olhe só a análise da fisiologia social. Uma sociedade que se encontra com um fato social que não atende às expectativas da sociedade, que, portanto, pode pôr em risco a harmonia da sociedade, os acordos sociais, o contrato social, que pode destruir as instituições sociais, os valores da sociedade, aquele fato social ele é um fato social doente, patológico, e alguma intervenção deve ser feita para que ele seja extirpado, porque você pode fazer uma cirurgia, pode tirar fora, pode eliminá-lo, ou você reestabelecê-lo em suas funções primordiais. É óbvio que este não é um papel que vai ser cumprido pelo sociólogo. O sociólogo não vai ter capacidade de intervenção sobre os fatos sociais, o sociólogo é apenas um estudioso, um analista que os observa, os descreve. Tá? Então, o que ele faz? Ele percebe, então, que seria necessário que as forças interventoras, as forças gestoras da sociedade fossem capazes de exercer este papel interventor, de manutenção da ordem, olha só, uma expressão tipicamente positivista, de manutenção da ordem social para que esta se mantenha, para que a ordem social se mantenha viva, para que os indivíduos mantenham-se integrados e para que a sociedade não pereça diante de uma patologia, retorne à sua normalidade. Tá? E aí, o que ele vai perceber? Ele vai perceber que, ao longo da história,
sempre existiram mecanismos de manutenção desta ordem, desta integração e desta coesão social. Quando ele vai analisar isso, ele vai criar esse conceito, na verdade ele vai desenvolver esse conceito, que é o conceito de solidariedade social. Observe no seu esquema do lado esquerdo, na vertical está escrito lá, solidariedade social. E ele percebeu que na evolução das sociedades, existiram as sociedades primais, as sociedades mais simplificadas, né, composta por um número muito pequeno de seres humanos, e que esses indivíduos eles se ligavam de forma muito profunda, graças às regras morais que eram muito fortes e os laços coletivos, né? A coletividade era muito forte nessas sociedades simples, sociedades muito pequenas, né? Uma sociedade tribal. Estas sociedades mantinham laços de solidariedade social que ele vai chamar de solidariedade mecânica. O que marca esta solidariedade, chamada de solidariedade mecânica, na verdade, é a consciência coletiva. Todas as pessoas estão ligadas umas às outras mediante um modo de compreensão da realidade. Então vamos dar um asterisco aqui, um momentozinho. O que é solidariedade? Tem gente que confunde solidariedade com generosidade. Quando você é generoso, é quando você doa algo para alguém e fica sem aquilo. Estou sendo generoso. Só que quando você faz algo junto com o outro, você está sendo solidário. Então a solidariedade tem a ver com fazer junto, estar ligado ao outro em alguma medida. Então você, em relação ao seu colega de sala de aula, você é solidário a ele. Você pode até ser generoso, dar algo para ele, oferecer o seu tempo, oferecer uma palavra, né? Isso é generosidade. Mas na medida em que você estuda junto com o outro, participa das atividades junto com o outro, e você ganha com isso e ele também ganha com isso, isso é solidariedade. A solidariedade social se expressa nas mais diversas formas de vida na sociedade. E para o Durkheim, nós que vivemos uma sociedade complexa, com uma infinidade de indivíduos muito mais diferentes uns dos outros, nós possuímos mais solidariedade social porque, mesmo não nos conhecendo, mesmo sendo muito distantes uns dos outros, nós conseguimos viver uma sociedade com um nível de harmonia muito maior do que a sociedade simples, que aparentemente conseguem um grande grau de solidariedade em virtude do fato de que todos são muito parecidos, todos possivelmente possuem laços consanguíneos, né? Porque pode ser que todos sejam parentes, ali é um clã, é uma tribo, né? Todos entendem que a sociedade ela tem um poder muito maior do que os indivíduos, portanto, ela se sobrepõe aos indivíduos. E, ao mesmo tempo, né, a possibilidade de fragmentação dessa sociedade ainda é maior. O nível de solidariedade social dessa sociedade ainda é menor. Observe que, caminhando na linha da solidariedade social do tipo mecânica, você vê o tipo de direito chamado de direito repressivo. Né? É muito comum nessas sociedades muito simples esse tipo de direito repressivo. Né? Olha só, nas sociedades primitivas, a solidariedade mecânica, como a coesão social é dependente das crenças e valores comuns, o direito assume um caráter repressivo de qualquer comportamento ou ação entendidos como contrários a esses valores. A pena é entendida como suplício e expiação, aplicada passionalmente e difusamente, muitas vezes associada à vergonha pública, muitas vezes associada à necessidade de exposição da dor do outro, como esse sentido de vingança. Né? Então aqui eu coloquei esta imagem, porque vocês devem se lembrar, em 2017, este infrator que aparentemente tinha assaltado uma bicicleta, ele foi tomado como guarda de duas pessoas que tatuaram no seu rosto, né, esta frase aí, eu sou ladrão e vacilão. Essa imagem correu o mundo. Né? Muita gente dando apoio
ao infrator, né, dando apoio ao menino, né, e outras muitas pessoas, talvez mais até, dando apoio a quem tenha escrito na testa dele. Porque nos dá uma sensação de justiça feita, já que o Estado não está sendo capaz de cumprir com o seu papel de fazer justiça, né? Então é uma vingança que a sociedade toma contra esse indivíduo. Este ato é um ato de expiação, né, de suplício que esse indivíduo sofre, né? E na medida em que ele sofre, né, nós nos sentimos mais aliviados. Infelizmente, né, ou felizmente, esse tipo de ação ele é proibido pelo Estado, né, já que o Estado não se submete a esse tipo de atitude, né, ele não aceita esse tipo de atitude. Tanto que as pessoas que foram responsáveis por escrever isso no rosto do jovem infrator aí, foram processadas e incriminadas, né, por cometerem esse ato que, no modo de entender da nossa jurisdição, do nosso ordenamento jurídico, fora também um crime. Então, não somente este rapaz aqui, que roubou lá a bicicleta, foi preso, né, como as pessoas que também escreveram nele, considerando que estavam fazendo justiça, também foram presas, olha só. Então, é só para vocês entenderem bem como que funcionaria um direito repressivo, né? Isso é muito típico das sociedades tribais, das sociedades simples, das sociedades que imperam um poder da consciência coletiva. O que seria consciência coletiva? Consciência coletiva é um modo de compreensão da realidade que é compartilhado entre as pessoas. Nós possuímos consciência coletiva. Quando eu conto uma piada e você acha engraçado, isso só se dá porque nós possuímos algumas informações que não estão na piada. Se uma pessoa conta a piada e explica tudo dela, ela não tem graça. O engraçado da piada é que está no fato de que eu reconheço muitas das informações que se encontram implícitas. Essas informações implícitas fazem parte do nosso consciente coletivo ou da nossa consciência coletiva. A consciência coletiva está presente em muitos aspectos da nossa vida, né? Na nossa língua, no nosso jeito de andar, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de pensar, né? Agora, nós vivemos em uma sociedade em que a consciência coletiva, apesar de existir, ainda é muito incipiente, ainda é muito fraca, se comparada com a consciência coletiva de um grupo social muito pequeno. Imagina uma tribo de 50 pessoas. Todos se conhecem absolutamente. Todos sabem o nome de todos, sabem onde moram, sabem do que gostam, sabem o que fazem e o que deixaram de fazer. É óbvio que você deve estar pensando assim, mas a minha cidade é assim também. Talvez as cidades muito pequenas ainda guardem muitos elementos profundos dessa consciência coletiva que moldam um modo de solidariedade social ainda razoavelmente mecânica, né? Razoavelmente mecânica. Sociedades muito simples podem fazer isso, como por exemplo, imagine uma cidade que ela é muito, muito pequenininha, um povoado. Todas as pessoas ali se conhecem e todas as pessoas ali sabem que, por exemplo, quando alguém comete um ato de imoralidade, aquele indivíduo é marcado por toda a vida por aquele ato de imoralidade. Né? O indivíduo ele é taxado, né? Ele sofre dessa taxação. É muito comum que pessoas muito diferentes, né, costumem sair de dentro dessas sociedades. Então o indivíduo é de uma cidade muito pequena e ele não atende à expectativa desse grupo social de ser heterossexual, de trabalhar conforme aqueles moldes já pré-estabelecidos. E esse indivíduo ele não se vê pertencente, né? Ele não compartilha daquele modo de solidariedade social, que é mecânico, né? Que é automático, que é muito próximo, né? Muito forte. E o que esse indivíduo costuma fazer? Ele costuma sair, ele costuma ir para lugares mais complexos, com mais indivíduos, normalmente grandes cidades, né? Talvez vocês já tenham percebido isso ter acontecido alguma vez no lugar aí de onde vocês vieram ou em cidades pequenas que vocês conheçam, né? As pessoas vão se encaixar melhor em lugares em que a solidariedade social não é mais marcada pela consciência coletiva, mas sim pela divisão social do trabalho. E agora o que eu quero chegar aqui
nesse segundo tipo de solidariedade social, a solidariedade social do tipo orgânica. Esta solidariedade social, que é típica de um organismo complexo, se dá não em virtude da consciência coletiva e do coletivismo, mas sim em virtude do individualismo, do indivíduo cumprindo suas funções sociais, numa sociedade com um número muito maior de fatos sociais, uma sociedade muito mais complexa, em que a divisão social do trabalho possibilita que os indivíduos sejam solidários uns aos outros, mesmo não se conhecendo. Então, olha só, eu sou professor e eu cumpro o meu papel nessa sociedade. Mesmo não conhecendo, sei lá, o caixa do supermercado, de algum modo eu cumpro o meu papel dentro dessa nossa sociedade e ele cumpre o papel dele. Em algum momento eu vou ser importante. E é importante para ele que eu continue trabalhando, fazendo as coisas que eu faço. O sistema econômico no qual nós vivemos possibilita que seja para minha vantagem que eu esteja dando aulas. Assim como para este indivíduo, que é, sei lá, o caixa do supermercado, seja para a vantagem dele. Isso é o princípio do liberalismo econômico. E seja para a vantagem dele que ele trabalhe lá. Mas o dia que eu vou no supermercado, ele passa as minhas compras. Então, mesmo não nos conhecendo, somos organicamente solidários, em virtude desse tracejo da divisão social do trabalho. Então, veja que na sociedade simples impera o poder do coletivo. Nas sociedades complexas, o poder do indivíduo ele é maior. Mas ainda assim, nós possuímos um grau de solidariedade que quantitativamente é muito superior ao grau de solidariedade social da solidariedade mecânica, da sociedade simples. Então, quais seriam os papéis aí da divisão social do trabalho? A divisão social do trabalho vai aumentar a força produtiva, né, e vai aumentar também a habilidade dos trabalhadores, já que você será especializado. Tá bom? Uma sociedade complexa tem muita gente fazendo um tanto de coisa. Não dá para ser como na sociedade simples de solidariedade social mecânica, em que todo mundo faz tudo. As funções elas são muito homogêneas na solidariedade mecânica. Na orgânica não. As funções elas são profundamente heterogêneas, muito diferenciadas. Portanto, os indivíduos sendo mais especializados conseguem fazer coisas mais especializadas. Então você tem um médico cardiologista, o cara estuda e cuida de corações. Você tem um professor de filosofia que ensina filosofia. Olha só a distância das funções sociais cumpridas por estes indivíduos em seus papéis sociais. É muito grande a distância entre um e outro, né? O que acontece para Durkheim é que essa divisão social do trabalho proporciona um grande desenvolvimento intelectual e material nessas sociedades. Sociedades são muito mais produtivas, se desenvolvem muito mais e se tornam, portanto, muito mais civilizadas. Porque para que se mantenham sobrevivendo, né, para que essas sociedades se mantenham integradas, é necessário que elas desenvolvam modos de comportamento coletivo que respeitem outras sociedades, que mantenham os indivíduos em um nível de integração e manutenção do bem-estar social desses indivíduos, né? Então, o que acontece é que no final das contas estabelece uma ordem social, né, muito típica, né? Os indivíduos eles são ligados, mas eles são independentes, né? Os indivíduos conjugam esforços, tá? Então, existe uma impessoalidade do Estado em relação ao indivíduo. O Estado é um fato social, o Estado ele serve para a manutenção das funções sociais sendo exercidas nos outros fatos sociais, mantendo-se ou continuando os outros fatos sociais em seu grau de normalidade e não patológicos. Observe que, seguindo o tracejado da solidariedade social orgânica,
O que é típico dessas sociedades é um tipo de direito que o Durkheim chamou de direito restitutivo. O que acontece nesse direito restitutivo é diferente, porque nessas sociedades modernas, de solidariedade do tipo orgânica, o direito se afasta do caráter moral, buscando, não busca, né, uma vingança, né, do mal cometido, né? Não existe mais aquela lógica olho por olho, dente por dente, né? O que ocorre no direito restitutivo é uma reparação dos danos infringidos à sociedade, né? E uma tentativa de retorno àquela situação normal que havia no passado, né? Em função da própria divisão social do trabalho, criam-se órgãos e funções especializados para a aplicação e para a operação do direito, como os tribunais, os juízes, os advogados e as regras processuais. Então, o Estado de Direito que se institui com base nessa sociedade complexa de muitos fatos sociais, de muitas funções sociais e do trabalho dividido, que produz uma grande solidariedade social, deve respeitar um tipo de respeito às regras com base em ordenamentos jurídicos claros, pré-estabelecidos. É por isso que na sociedade como a que nós vivemos, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa aqui, gente. Porque quando as pessoas começam a supostamente fazer justiça com as próprias mãos, o que vai acontecer no final das contas é a degeneração da sociedade. Os fatos sociais que seriam os responsáveis pela manutenção das regras sociais perderiam a sua capacidade de manter a sociedade harmônica. Estes fatos sociais não cumpririam com suas funções ou com as expectativas que são colocadas sobre elas. Então, vamos supor que o sistema prisional, a segurança pública, o sistema judiciário, não sendo capazes ou não sendo dados a estes fatos sociais a responsabilidade de atuar na sociedade, porque o indivíduo agora é que toma poder sobre fazer ou não justiça, você torna todos estes objetos da sociedade, estes fatos sociais, doentes. Estes fatos sociais eles se tornam patológicos, necessitando então intervenção da sociedade sobre eles para que eles não causem o perecimento, para que eles não causem a desintegração de toda a sociedade. Então os riscos que trazem esse tipo de comportamento coletivo, né, de tomar a decisão de agir por conta própria e fazer justiça com as próprias mãos, são riscos altíssimos para a sobrevivência da própria sociedade, sobre um olhar sociológico de Durkheim. Eu sei que vai ter muita gente pensando assim, nossa, mas então nós estamos do lado do bandido? Gente, não podemos ter este pensamento simplista. Ninguém está do lado do bandido. O que nós queremos é que a nossa sociedade seja uma sociedade civilizada, uma sociedade em que, quando as regras forem descumpridas, infringidas as leis, que existam instituições capazes de fazer com que a normalidade da nossa sociedade retorne à sua manutenção, para possibilitar que para impedir a desagregação social, para impedir o estado de barbárie. Porque se vocês analisarem, no outro extremo do nosso esquema sobre Durkheim, nós temos aqui o conceito de anomia. Tá? A palavra nomia, né, gente, ela significa norma. Anomia seria sem norma, sem regra.
Se de um lado está a solidariedade social que mantém os indivíduos agregados e integrados, do outro lado se encontra a anomia, que seria a completa desagregação da sociedade, que é um risco. O direito restitutivo, que é o direito que impera nas sociedades de solidariedade do tipo orgânico, ou seja, nas sociedades modernas, complexas, com grande divisão social do trabalho, estas sociedades que possuem esse direito são muito eficientes para evitarem a anomia. O que acontece quando os indivíduos se encontram em estado de anomia? Perde-se o interesse ou a ligação um para com o outro. Os indivíduos se tornam desagregados, não se compreendem mais como pertencentes àquele grupo social, àquele meio social. Então, é a perda do projeto de vida, do papel social que você cumpria. Então, a anomia é o grande risco da sociedade. Então, tudo deve ser feito para a manutenção da solidariedade social, que obviamente mantém os indivíduos coesos, e para que se evite a anomia. Quando o indivíduo se encontra em estado de anomia, esse indivíduo, inclusive, ele é um potencial suicida. O Durkheim escreve um livro muito grande que trata do problema do suicídio, e aí, neste livro, ele vai salientar que este é um fato social. Muita gente vai pensar assim, não, mas como assim o suicídio é um fato social? E ele causou um certo espanto da sociedade europeia na época, dizendo que, sim, o suicídio é um fato social. Em todas as sociedades existe um certo número de indivíduos que retiram sua própria vida e que, quando ele analisou mais profundamente os dados, ele percebera que não é o fato de existir um maior número de pessoas com patologias neuropsicológicas que incidia sobre as estatísticas de aumento dos números de suicídio. Não. Na verdade, as sociedades que passavam por traumas coletivos, elas podiam se tornar mais agregadas. Então, quando acontecia, por exemplo, uma pandemia, uma guerra, as pessoas se agregavam mais, as pessoas se tornavam mais solidárias umas das outras. E isso fazia com que as pessoas tivessem um maior senso de comprometimento para com a sociedade. E aí, do outro lado, quando as sociedades se tornavam muito sedentarizadas, essas sociedades se tornavam muito reguladas, os indivíduos tinham a tendência a perder a motivação para viver, a se desagregar socialmente. O indivíduo ele tinha a possibilidade de não compreender-se como pertencente à sua sociedade e recaía-se no potencial suicídio. O Durkheim ele vai dizer que existem 3 ou 4 tipos de suicídio. Neste livro aqui, estão elencados apenas 3 tipos de suicídio. Mas na obra Suicídio, Durkheim deixa claro que existiria um 4º tipo, que talvez seja muito comum na nossa sociedade. Vamos analisar aqui 3. Aqui do canto direito inferior de vocês vão ver o suicídio como um fato social. Ele vai ser anômico, quando o indivíduo perde a sua referência, quando o indivíduo já não tem mais projeto de vida, ele já não entende-se mais como pertencente daquela sociedade. Então é um exemplo de suicídio anômico, o indivíduo que perde a família, um desastre, por exemplo. Ele já não entende mais por que viver, ele é um suicida anômico, entra em estado de anomia social. Ele já não entende mais por que participar daquela sociedade. O suicídio altruísta é um suicida que ele se compromete para com a sociedade. Um exemplo de suicídio altruísta é o kamikaze ou o bomberman lá no Oriente Médio, que dá a sua vida pelo bem da sociedade, pelo grupo social no qual ele vive, Aquele que dá a vida pela sua bandeira, um sentimento nacionalista. Isso é um suicídio altruísta.
né? E por último aqui, o suicida egoísta. O suicida egoísta é aquele que acredita que as pessoas não o valorizam suficientemente, ele é possivelmente desvalorizado socialmente, não consegue se integrar socialmente sobre a sua ótica, é um indivíduo que está num estado possivelmente melancólico ou depressivo. E este sujeito, então, ele tira a morte, ele tira a vida, desculpa. Ele tira a sua vida não para sanar a dor que ele sente, ele tira a sua vida para que ele demonstre para as outras pessoas, para que as outras pessoas sintam a falta dele, né? Então, este suicida é um suicida muito perigoso, né? Existe uma normativa, né, da Organização Mundial da Saúde de não divulgação de suicídios, tá, gente? Que é por isso que jornalistas, por exemplo, não divulgam os suicídios, para que as pessoas não se sintam incentivadas a cometer a automorte, em virtude do fato de que quando nós divulgamos suicídios, nós fazemos com que as pessoas se tornem comovidas com aquele fato. E aí as outras pessoas com potencial suicida, eles podem se sentir influenciados tendo em vista a percepção de que aquele ato comove as pessoas, né? O último dos tipos de suicídio que não se apresenta aqui nesse esquema é o suicídio fatalista, que seria o contrário do suicídio anômico, né? Enquanto na anomia não existe mais relação do sujeito para com a sociedade, porque ele não se entende mais pertencente àquela sociedade, porque ele não entende-se mais como alguém que, por que ele trabalharia para aquela sociedade, porque ele continuaria a viver, já que ele não tem mais relação com a sociedade. O suicídio fatalista seria aquele no qual o indivíduo ele tem uma pressão muito grande. Enquanto na anomia a falta de normas, no fatalista seria o excesso de normas. Tem tanta norma, o indivíduo ele é pressionado de tal modo que a única forma que ele entende ser possível se desvencilhar da normatização e da influência do mundo sobre ele é a saída deste mundo, literalmente a saída da vida, né? Então seria o suicídio fatalista. Bem, dito isto, eu gostaria que vocês pensassem o seguinte: o Durkheim, ele vai dizer que as sociedades, né, que evoluíram para um modo moderno, civilizado, de solidariedade do tipo orgânica, conquistaram um modo de solidariedade sui generis, muito específico, e que, ao mesmo tempo, abre uma possibilidade para que os indivíduos se tornem exacerbadamente individualizados, individualistas. Esse individualismo exacerbado ele é sempre um grande risco para a sociedade e deve ser, né, limitado, né, pelas instituições sociais, que são, em geral, os fatos sociais. Então vocês têm que perceber, sob a ótica de Durkheim, o papel fundamental que estas instituições sociais cumprem, né? Especialmente as instituições sociais que mantêm os indivíduos interligados uns aos outros, como é o caso da escola. A escola cumpriria, na ótica de Durkheim, um papel integrador dos indivíduos. Por quê? Nós sabemos que no processo de socialização, né, nós nascemos um corpo, mas nós nos tornamos seres humanos na medida em que nós nos socializamos. E a socialização primária é aquela que nós recebemos em casa. Conhecemos o nosso nome, vamos aprender a andar, vamos aprender a comer, vamos aprender a vestir roupa. Essa é uma socialização primária. A socialização secundária é tudo aquilo que nos envolve com a nossa sociedade. Quem sou eu dentro da minha sociedade? E isso nós vamos ter quando? Quando a gente vai para a escola, quando a gente vai para a igreja, quando a gente assiste televisão, quando a gente encontra com os amigos. A nossa relação com o grupo social do qual nós somos pertencentes nos proporciona um tipo de socialização chamada de socialização secundária. Essa socialização secundária, ela é fundamental para que nós vivamos em conformidade com um complexo integrado de fatos sociais, para que a gente cumpra um papel social dentro da divisão social do trabalho, para que a gente viva em conformidade com um tipo de solidariedade social específico e orgânico. Então, a escola ela tem esse papel que é preponderante.
que é formar um indivíduo para que o indivíduo passe muito tempo dentro da sua vida. Você provavelmente passou ou está passando muito tempo da sua vida dentro da escola, e a gente tem às vezes a tendência a acreditar que o principal papel da escola é nos ensinar muitos conteúdos, é nos dar muitas informações. Não obstante, o principal papel da escola é nos ensinar comportamentos, a nos ensinar como nos comportar, como agir frente às outras pessoas. E como nos comportar e como agir perante as diversas formas de ação dentro da sociedade, de funções dentro da sociedade. Então, para o Durkheim, a educação ela sempre desemboca num esforço contínuo que vai impor às crianças modos de ver, modos de sentir, modos de agir, né? Que essas crianças não alcançariam espontaneamente, né? Desde os primeiros anos de vida, a criança ela é incentivada a desenvolver determinados hábitos higiênicos, determinadas regulações de horas, como hora de dormir, hora de comer, a altura da voz. Todas essas influências é o que vai nos proporcionar, nos tornarmos os seres sociais que nós somos, né? Então entendam que o Durkheim é um bom pensador para vocês tratarem do tema da educação em uma possível redação, por exemplo. Entendendo que, como fato social, a educação como um todo é o fato social que nos possibilita viver em conformidade com os outros fatos sociais, que vai nos coagir, que vai nos tornar seres sociais compreendedores do mundo social no qual nós vivemos e que nos possibilitará viver dentro de uma sociedade moderna, complexa, de grande divisão social do trabalho e a manutenção da solidariedade social. Eu costumo dizer que o contrário da solidariedade social, né, a completa anomia e desagregação social, seria o apocalipse zumbi. É verdade. Se você parar para pensar, imagina só, um desastre como esse e tá todo mundo, não existe mais lei, não existe mais as instituições, não existe mais poder instituído, não existem mais regras a serem seguidas. É o estado de guerra de todos contra todos, é o apocalipse zumbi. E ali, cara, como manter laços de solidariedade social? Possivelmente, as pessoas formariam grupos muito pequenos, em que todos se conheciam, em que todos se conheçam, e criem laços de solidariedade social do tipo mecânica. Restabelecer a nossa sociedade complexa, que mantém um determinado nível de segurança social, que nos dá objetivo para a vida e que nos garante muitas vantagens na nossa relação um para com o outro, né? E nos garante muito conforto, né, como um todo, seria muito difícil. Demoraríamos muito tempo e muitos esforços para restabelecer uma sociedade social com o tipo do tipo orgânica. É por isso que a preservação dessa solidariedade social, a preservação das instituições e do valor e do poder dessas instituições é o grande mote, é o grande pensamento de Durkheim. A manutenção dessa sociedade como um corpo, como um complexo integrado de fatos sociais. Tá? Eu espero que tenha ajudado, eu espero que vocês tenham gostado do Durkheim. Eu peço muitas desculpas pelo tempo estendido da nossa aula. Eu sei que foi muito tempo, mas eu disse que realmente precisaríamos falar de muita coisa para a gente chegar num ponto em comum. Eu queria agradecer você ter assistido até aqui. Se você gostou, deixa um like. Lembrando que vou deixar aqui um link para você fazer um teste sobre o pensamento de Emile Durkheim, tá? Aí na descrição do vídeo. Então, se gostou, deixa aquele like, né? Se inscreva aí no canal. Um abraço forte, valeu e até mais. Tchau, tchau.